Nós vamos falar ao longo da nossa série sobre família, amizade, namoro e casamento. Claro que a gente não vai esgotar o que a Bíblia fala sobre esses assuntos, mas a ideia é ter uma visão além do panorâmico, não extremamente aprofundada ou totalmente aprofundada, não dá para falar tudo que a Bíblia diz a respeito, porque senão seria uma série imensa, mas é além do panorâmico. A gente vai ver algumas coisas, tem visto aí algumas coisas que está além daquelas noções básicas. E dentro desses tópicos aí, o primeiro que a gente tem tratado no campo da família é sobre o relacionamento de pais e filhos. Lembrando que se a gente falasse de família, a gente poderia falar de relacionamento de irmãos, relacionamento entre sogra e nora, a gente poderia focar em vários núcleos de relacionamento. Mas a nossa ideia, o nosso alvo é focar especificamente na relação de pais e filhos, porque um dia é provável que todos aqui sejam pais e é evidente que todos aqui são filhos. Ninguém aqui nasceu de chocadeira, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe e precisa se relacionar com essas autoridades, esse núcleo familiar aí, desde já. Então esse é o motivo do nosso enfoque aqui, esse é o motivo da nossa ênfase. Nós já vimos a importância da família à luz da Bíblia, inclusive falamos a respeito dos ataques que têm sido feitos à família. No final desse tópico, não hoje, mas no final desse tópico eu vou voltar a falar um pouco disso, resgatando aí algumas citações que o Paulo tem me ajudado a fazer sobre os ataques que são feitos à família. Mas, até lá, o que eu quero enfatizar com vocês é especificamente o que a Bíblia diz sobre a relação entre pais e filhos, agora focando especificamente nesse núcleo. O que nós já vimos até então, recapitulando, na semana passada nós vimos que a relação entre pais e filhos é um reflexo da Trindade. Deus Pai e Deus Filho sempre existiram nessa relação dentro da Trindade. Então a gente vê que Deus compartilhou esse privilégio com o ser humano, de nós também, os homens, sermos chamados de pais e todos nós desfrutarmos de filiação. Então o primeiro tópico era isso, a relação entre pais e filhos é um reflexo da Trindade. Em segundo lugar, a relação entre pais e filhos tem a própria paternidade divina como padrão. O que nós falamos nesse tópico é que o modo como Deus é apresentado na Bíblia é como um pai que consola, se compadece, provê, protege, disciplina. Então nós, como pessoas que se preocupam em obedecer a Deus, em seguir o padrão de Deus, nós também devemos ser pais que seguem esse padrão. Então Deus é o padrão de paternidade. Você não precisa buscar fora isso, você não precisa buscar nas convenções sociais ou no que a psicologia diz, não. O padrão do que é ser um bom pai é Deus. E Deus age, na Bíblia, como a gente vê, a partir dessas ações aí. Então são ações que nós imitamos também na nossa relação de pais e filhos. Em terceiro lugar, a gente viu que a relação entre pais e filhos é visualizada de modo especial na salvação, porque quando a gente é salvo, nós nos tornamos filhos de Deus. Se você não é crente, você não é filho de Deus. Essa ideia dessa paternidade universal de Deus é mentira. A Bíblia fala que somente os crentes são filhos de Deus. Então nós vimos que ainda que num sentido geral, Deus cuide de todo mundo, Deus faça chuva, cair chuva e sol sobre todo mundo, ainda assim o aspecto salvífico da paternidade divina é exclusivamente focado nos crentes. Então, quando nós nos tornamos crentes, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, consequentemente herdeiros dos céus, irmãos de Jesus, e uma aplicaçãozinha prática que a gente fez disso é que a gente pode se aproximar de Deus e expressar as nossas necessidades como um filho se aproxima do pai, sabendo que o pai ouve, que o pai cuida, que o pai se compadece e que o pai está sempre pronto, aposto para nos auxiliar. E nós paramos na metade desse tópico aí da semana passada, que diz que a relação entre pais e filhos é preceituada no Antigo Testamento e repetida no Novo. E esse tópico em específico é um dos mais relevantes da nossa jornada nesse tema, porque enfatiza a obediência dos pais no Antigo Testamento e as consequências disso, ou melhor, as consequências da desobediência, e aponta no Novo Testamento como isso é repetido. Então é algo que ainda está valendo. Não como era no Antigo em termos de execução, como a gente viu lá em Deuteronômio, especialmente ali Deuteronômio 21, o texto fala que se um filho fosse rebelde, obstinado, provavelmente algum filho já mais velho, mais jovem, e ele fosse uma pessoa aí que
vive do jeito que quer, é um desregrado na vida, que vive bêbado, vive aí nas noitadas aí afora, esse camarada, ele teria que ser levado pelos próprios pais até os juízes de Israel, e os juízes de Israel iam emitir ali, confirmar aquela sentença, e aquele jovem seria morto. Então a gente vê a gravidade da desobediência aos pais. Desobedecer aos pais, à luz da teologia do Antigo Testamento, mostra, a gente aprende, na luz da teologia do Antigo Testamento, que desobedecer aos pais é uma coisa muito grave, é uma coisa muito séria. E o que a gente vê hoje em dia é uma banalização dessa desobediência. Então as pessoas falam, que bonitinho ele desobedecendo, ele respondendo. Não é assim que a Bíblia trata. A Bíblia sempre trata isso com muita seriedade. E isso é repetido no Novo Testamento. Então, a parte do Antigo, nós já vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver a parte do Novo. Porém, eu quero ler de novo Deuteronômio 21 com vocês, que eu acabei de resumir aqui, mas eu quero ler de novo, porque esse texto é importante para firmar na nossa cabeça essa ideia de que desobedecer aos pais é uma coisa que é absurda. A desobediência aos pais em qualquer nível, seja careta, seja você ficar sendo respondão, seja você ficar fazendo coisas escondido, né? Seja você, qualquer coisa, qualquer tipo de desobediência, por menor que seja, é uma grave ofensa a Deus. Uma grave ofensa a Deus. E que lá em Israel era punido de modo muito severo. Então veja aí Deuteronômio 21, versículo 18. Olha só aí o que diz Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, obstinado, o cara não ouve os pais, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão, este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Você vê aí, nesses versículos, a ênfase. A desobedecer a Deus, a desobedecer aos pais, é colocado no Antigo Testamento no mesmo nível de idolatria, no mesmo nível dos piores pecados que você pode imaginar e que Israel foi punido. É algo terrível. Então a gente não pode menosprezar essa ênfase bíblica. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós não vemos mais o Novo Testamento falando sobre apedrejamento. Tanto que a gente até brincou na semana passada que talvez alguns aqui que já fossem mais velhos já teriam sido apedrejados se nós ainda estivéssemos em Israel por conta de desobediência, de um viver obstinado. Mas o Novo Testamento não diminui a importância da obediência aos pais, tanto que repete muito do que é falado no Antigo Testamento, especialmente o Decálogo, a parte dos 10 mandamentos lá, onde você tem honra teu pai e tua mãe. Então vejam lá Efésios 1, primeiro texto que fala a respeito disso. Efésios 6:1, Efésios 6:1, primeiro texto que fala aí a respeito desse tópico. Efésios 6:1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Se vocês olharem também Colossenses 3:20, já vamos ler ali já, porque eu vou citar os textos em paralelo. Em Colossenses 3:20, Paulo repete, quase que de modo idêntico, de modo muito parecido, essas orientações também. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Bom, quando Paulo escreveu aqui esses dois textos, tanto Efésios como Colossenses, Paulo estava apresentando para os crentes como deveria ser a ética dos crentes no contexto doméstico. É por isso que ele fala da relação entre esposo e esposa, marido e esposa, ele fala da relação entre pais e filhos, ele fala da relação dos servos e dos senhores, que era algo naqueles dias restrito também ao contexto doméstico. Então Paulo está olhando para isso. E nesse núcleo, nós estamos recortando aqui a parte que fala dos pais e dos filhos. O que chama a nossa atenção aí no texto de Efésios 6
É que ele fala, o apóstolo Paulo aqui fala sobre a importância da obediência. Ele fala, obedecei a vossos pais no Senhor. Alguns falam que essa expressãozinha no Senhor significa que os filhos crentes devem obedecer os pais crentes, os pais que estão no Senhor. Mas eu não acredito que seja isso que Paulo esteja falando. Na verdade, Paulo pode até estar pensando numa relação de pais e filhos crentes. Ok, não teria problema pensar isso. Mas me parece que esse no Senhor, que Paulo está falando, diz respeito à obediência, não aos pais. Então o que Paulo está falando assim, filhos, obedeçam no Senhor aos vossos pais. Ou seja, tudo aquilo que vocês fazem, inclusive a obediência aos pais, é algo que é reflexo da influência direta de Deus na vida de vocês. Porque vocês são do Senhor, porque vocês são crentes, porque vocês estão sob a influência direta de Deus, vocês devem obedecer a vossos pais. Então, essa obediência no Senhor é o que caracteriza a vida do crente. Nós, como crentes, nós não temos problema nenhum e nós incentivamos, na verdade, a sujeição às hierarquias que o próprio Deus criou. Nós não somos anarquistas. O crente não é um anarquista. O crente não é um rebelde. O crente é alguém que entende que Deus colocou hierarquias na criação. E nós não apenas nos sujeitamos a essas hierarquias, como defendemos essas hierarquias. No caso aqui, a hierarquia de pais e filhos. E um livro que eu quero indicar para vocês, que eu vou citar aqui agora, mas que fala aí a respeito disso, um livro que eu já indiquei foi esse daqui, Deus, Casamento e Família, do Andreas Kostenberger. É um livro bem legal para você ler. Tem que tomar cuidado, porque ele fala sobre divórcio e recasamento. Como todo autor americano, ele aprova algumas cláusulas ali de recasamento, mas é um livro muito bom. E é um livro que é citado várias vezes nesse daqui, que é um livro bem mais expressivo, né? Que foi meu professor, o Davi Merck, a maioria que deve conhecer. Essa é a obra magna dele, ele mesmo diz isso. Ele que tem um ministério com famílias já há muitos anos, e esse livro aqui é uma teologia sistemática da família. Então ele tem uma abordagem desde Gênesis, passando por todos os livros da Bíblia praticamente, não todos, mas seguindo aí, né, a ordem bíblica, a cronologia bíblica, ele vai mostrando o que os textos falam a respeito de família. E nesse livro aqui, o Davi Merck, quando ele fala sobre obediência, quando ele expõe esse texto aí de Efésios, eu achei interessante o modo como ele caracterizou a obediência. Uma obediência bíblica deve ser, em primeiro lugar, uma obediência imediata. Se o pai fala, você não deixa para daqui a pouco, você obedece na hora. Uma obediência bíblica também é uma obediência inteira, é uma obediência integral. Tudo que o pai fala, você faz. Você não seleciona aquilo que o seu pai disse para você fazer. Se ele mandou você fazer A, B e C, você vai fazer A, B e C. Você não vai pegar só o B, você não vai pegar só o C. Você vai pegar o A, o B e o C. E a terceira característica, as três com I, ele é americano, então o americano gosta de fazer essas coisas, as três letrinhas, tudo igual, é que a obediência tem que ser imediata, inteira e interior. Nós, como crentes, nós não nos preocupamos apenas com uma obediência mecânica. Nós não nos preocupamos com uma obediência exterior. Deus nunca exigiu isso do povo. Lá em Deuteronômio, que tem uma série de leis, Deus fala, eu quero que vocês me obedeçam de todo o coração, do interior de vocês. E a obediência dos filhos deve ser do interior também. Eu não posso ser aquele filho que obedece, mas por dentro eu te odeio. Queria que você morresse. Não quero mais te obedecer. Nossa, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo contra a minha vontade. Eu estou aqui sentado, mas por dentro eu estou de pé. O crente não é assim. O crente não é esse revoltado interior. Ele é alguém que obedece de dentro. E se você não é um filho que obedece de dentro, se você faz lá tudo lá, você faz por dentro de qualquer jeito, você está odiando aquilo que você está fazendo, você tem que pedir a Deus para mudar isso daí. Porque a obediência tem que ser interior também. Então é interessante como ele ilustra, né, ou como ele exemplifica aí como deve ser essa obediência. E o texto fala que isso é justo, porque é isso que Deus espera, por isso é adequado. E na sequência aí do versículo 2 de Efésios, Paulo cita o decálogo. Ele fala, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra.
Lá nos 10 mandamentos, a promessa era que se os filhos obedecessem, eles teriam uma vida longa na terra que Deus estava dando. Por quê? Debaixo da lei mosaica, havia uma promessa de permanência na terra. Deus estava dando uma terra, a terra prometida, e se eles obedecessem, então eles poderiam desfrutar daquela terra. E de todos os 10 mandamentos, o único que vem com esse incentivo, por assim dizer, obedeçam para que vocês desfrutem dessa terra, permaneçam nessa terra, é a obediência aos pais. E é curioso ver que esse mandamento, ele fica numa dobradiça. Existe uma divisão aí que o pessoal faz entre um bloco dos 10 mandamentos e um outro bloco dos 10 mandamentos. O primeiro bloco dos 10 mandamentos, não terá imagens de outros deuses, não adorarás outros deuses. Esse primeiro bloco diz respeito da nossa relação com Deus. O segundo bloco, não cobiçarás a mulher, o gado, a casa do seu vizinho, não roubarás, não furtarás, não mentirás. Tudo isso daí, não darás falso testemunho, né? Tudo isso daí diz respeito à nossa relação com os nossos semelhantes. E a honra a pai e mãe está bem no meio. É uma dobradiça. E não é por acaso que muitas vezes ao longo da lei, muitas vezes ao longo de Deuteronômio, de Levítico, nós vemos a ênfase de obedeçam a seus pais e guardem os sábados, por exemplo. O que tem a ver obedecer ao pai e guardar o sábado? É algo que mostra a nossa fidelidade a Deus, é algo muito sério. E por isso que é colocado nessa dobradiça aí, porque é um reflexo da nossa relação com Deus, que é nosso pai, e é um reflexo das nossas relações também interpessoais. Então ele é colocado nessa dobradiça aí. Nós, como crentes, nós não temos mais uma promessa de terra. Eu gostaria de ter uma promessa de terra, assim, se você obedecer, você vai ganhar um terreninho lá e tal, de 30 por 30, vai poder plantar suas coisas lá. Isso é legal ter uma promessa dessa, mas nós, como crentes, não temos promessa de terra. Agora, existe um aspecto em que essa promessa do Antigo Testamento que é reprisada aqui por Paulo. Ele fala, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Existe um aspecto em que obedecer aos pais traz um benefício real para nós. Existe um aspecto em que essa promessa se aplica a nós. Não como aos judeus, que tinham uma terra ali, na qual eles podiam falar, Deus me deu essa é a terra prometida. Nós não temos isso como igreja. Mas nós, como crentes, nós podemos sim ter uma promessa, que Paulo faz aqui, de obediência aos pais. É um incentivo para nós. Qual é esse incentivo? O texto fala, para que você tenha uma vida longa. O fato de você obedecer aos seus pais não significa que você vai viver com 100 anos. Não é isso que o texto está falando. Tanto que tem muita gente que é desobediente, vaso ruim, que não quebra e está vivo até hoje. E tem muita gente obediente que morre cedo. Então isso daí não é isso que o texto quer dizer. Mas parece que Paulo está lançando mão aqui de um princípio. E eu quero que vocês prestem atenção nesse princípio. O que nós vemos lá em Provérbios, desde Provérbios, que é muito enfatizado em Provérbios, é que se você obedece a seus pais, existe um princípio um princípio que Deus instituiu, que diz que você não vai morrer prematuramente. Como assim? Não é que você vai morrer antes da hora ou depois da hora, não é isso. Deus sabe o tempo da vida de cada um. Mas, se você é uma pessoa obediente, você vai, evidentemente, fugir de algumas coisas que podem arrancar sua vida mais cedo. Então, olha alguns textos aí. Abram aí, eu vou falar aqui os textos, vocês vão abrindo e vocês vão lendo aí rapidinho pra gente. Primeiro texto, Provérbios 3, de 1 a 2. Segundo texto, Provérbios 4, 10. E terceiro texto, Provérbios 30, 17. Então, Provérbios 3, de 1 a 2, Provérbios 4, 10 e Provérbios 30, 17. Cada um abra aí no texto e aí a gente vai ler rapidinho. E prestem atenção nessa relação entre obedecer aos pais e não ter a sua vida tirada prematuramente. O que quer dizer quando a vida é tirada prematuramente? Não é comum, ou melhor, não é esperado, mesmo no mundo mal como o nosso, que o jovem morra jovem. A gente espera que as pessoas morram velhas. Mas se você é um jovem que desobedece aos pais, há uma probabilidade grande de você morrer mais cedo do que a média, mais cedo do que o normal. É isso que esse princípio que sai desses textos aí, e combina com o que Paulo está falando aqui. Provérbios 3, de 1 a 2. Quem achou aí pode ler. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz.
Ok, então ele fala, guarda o que eu estou te falando, porque eles vão te dar anos de vida e paz. Se você é um filho obediente, a grande chance de você ter uma vida tranquila, porque você não vai se meter em rascada. Você não vai andar com a turma do fundão do colégio, você não vai se envolver em baile funk, você não vai se envolver em bebida. Notem, isso não significa que ter pais crentes, ter pais sérios com Deus, livra as pessoas disso, mas é uma questão de princípio. Existem as exceções, mas o mais comum é que isso aconteça. Próximo texto, Provérbios 4:10. Ouve e qual que é o resultado? Se multiplicarão os anos de vida. Quem falou? É você, Esther, falou que quer morrer com 100 e poucos anos? 120 anos. A Esther quer morrer com 120 anos. Esther, qual é o primeiro passo para você morrer com 120 anos? Além de tomar o ômega 3 das águas da Noruega. Não, isso aí não. O que você precisa? É baseado no estudo de hoje, claro. Você tem que ser obediente aos pais. Você foi obediente aos seus pais, Esther? É um pouco, né? Claro, é claro que todos nós aqui precisamos ser disciplinados em um grau ou outro. Mas se você quer ter uma vida de paz e de tranquilidade, e sem ter a sua vida ceifada prematuramente, por um juízo de Deus, pela disciplina de Deus, o caminho é você obedecer aos seus pais. Filho, não anda com aquela turma. Não anda com aquele pessoal. Aquela galera vai te levar para o mau caminho. Filho, se aproxima do fulano, seja amigo dele. Ele é um bom amigo para você. Filho, não anda com essa menina. Essa menina, filho, não, mãe, quero namorar. Não, filho, não faz isso. Ouve o que eu estou te falando, ouve, para que os seus dias sejam prolongados. Provérbios 30:17. Pode ler aí quem achar. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corpos no ribeiro os arrancarão e pelos quintãos da águia serão comidos. Esse texto aí é um texto que reflete aquela seriedade, aquela gravidade da desobediência aos pais e mostra essa morte prematura. Tem alguma versão mais palatável aí? Talvez a NVT, alguma versão que tenha explicado melhor aí os termos? Como que está na NVI, Sophie? Daí, por favor. Isso. Muito bonito esse versículo, né? É um versículo com cores muito bonitas, né? Você é desobediente? Legal. Sabe o que vai acontecer com você? O abutre vai comer seus olhos. É isso que vai acontecer. É desgraça, é morte prematura. É isso que o texto está enfatizando aí. Então, quando Paulo cita aqui os 10 mandamentos, que fala dessa vida longa na terra, ainda que nós não tenhamos, como igreja, nenhuma promessa de ter uma terra como Israel tinha, nós temos sim princípios sólidos na Bíblia, claros na Bíblia, que dizem que se você obedece a seus pais, é muito provável que você tenha uma vida aí que vá fugir dessas mortes prematuras que a gente vê por aí. Acidente de carro, porque estava bêbado com amigo, tal, drogado, o cara morreu com 30 anos de overdose. Você vai fugir disso tudo, você não vai ter uma morte prematura. Prêmio. Isso também pode evitar a vergonha dos pais. Claro. Pessoas que estão em Provérbios dizem que o filho desobediente vergonha sua mãe e seu pai. Exatamente, com certeza. Tanto que, como você bem lembrou, Provérbios fala que os filhos não podem ser a vergonha dos pais, mas um filho desobediente é a vergonha dos pais. E toda essa severidade com que o Antigo Testamento trata, Provérbios aqui trata, né? Você vai morrer com os olhos comidos de águia aí, né? Tudo isso daí é um reflexo do princípio lá de Deuteronômio. A desobediência aos pais é algo, não tem como mensurar a gravidade desse pecado. É algo terrível, é algo muito sério. Então a gente está falando de algo aqui muito delicado e você tem que estar com os olhos e os ouvidos abertos para o que a gente está falando. A sua vida depende disso, literalmente. Sim. Sim, é alguém que zombou do pai, é alguém que não respeitou o pai. Porque o Noé ficou bêbado, né? E depois ficou nu, e aí foi Cã, né? O Cã foi lá e riu do pai. Com certeza, ele zombou do pai. Não, seria um exemplo caricato de alguém que não respeitou os pais. Na Bíblia tem outros exemplos disso. Né? Mas a questão é que a gente não precisa nem tanto ir à Bíblia para ver exemplos de desobediência. No nosso contexto a gente vê exemplos de desobediência. Eles interpretam que, assim,
O crente, o pai crente, quando ele tem um filho, ele batiza o bebê, porque o bebê já faz parte do povo e já tem essas bênçãos. Mesmo que o bebê não seja crente, ele já faz parte da bênção. Eles acreditam nisso, porque o judeu era circuncidado quando nascia, logo depois que nascia, e já fazia parte do povo. Então, o crente, pai crente, quando tem o filhinho, automaticamente o filhinho já faz parte do povo. É assim que eles interpretam. Agora, não tem terra para todo mundo, né? Não tem Israel para um bando de crente. Não tem Israel suficiente para dar uma terra para todo mundo. Então eles falam que essa promessa da terra é espalhada pelo mundo. Os crentes herdaram o mundo todo. Aí eles falam, os filhos dos crentes, eles já têm ali as promessas de Deus, eles já têm as bênçãos da aliança, eles são protegidos, nós herdamos a terra toda. É assim que eles veem. Nós não entendemos assim. Para a gente, filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador. Essa é a única coisa que nós transmitimos para os nossos filhos diretamente. Já que Gênesis 5 fala que Adão teve um filho à sua imagem e semelhança. Ou seja, alguém pecador como ele. Assim que nós vemos. Muito bem. Então você tem aí em Efésios essa ênfase que concorda lá com Colossenses, que nós já lemos, né? Lá em Colossenses 3:20, Paulo fala: filho, em tudo obedecei a vossos pais. Notem que em Colossenses, Paulo adiciona um outro detalhezinho. Vocês têm que obedecer aos seus pais em algumas questões, né? Não, é em tudo. Depois eu vou falar, claro, o contexto em que nós não devemos obedecer aos nossos pais. Mas primeiro é o princípio, depois é a exceção. O princípio é, obedeçam aos pais em tudo. Mas eu não acho isso justo. Um grande problema seu. Mas todo mundo vai e eu não vou. Um grande problema seu. Você não é todo mundo. Já diria sua mãe. Obedeça aos seus pais em tudo. Paulo é categórico com isso. Ele fala, porque fazê-lo é grato, é aceitável diante de Deus. Diga, Júlio. Um exemplo prático, antes do meu batismo, lá em Roma, eu frequentava a escola católica e também acabei por ter essa influência católica. Porque os pais eram católicos, exceto a mãe. Quando eu decidi voltar para a Batista, e entrar na catequese e assim posteriormente batizar, o meu tio disse: se você for batizado, eu já não serei seu tio. E eu morava com ele. E para nós, os pais lá têm relevância para a nossa vida. Mesmo depois de sair de casa, há certas coisas que a gente fala e compartilha com eles, né? E para mim foi um peso tremendo. Estava debaixo do teto dele, eu não tinha alternativa, eu não queria perder o tio. E eu segui a vida, continuei a trabalhar, e depois é que um dos diáconos, que também foi meu padrinho, disse: olha, gostaria que você entrasse na catequese e tudo mais, não vejo nada que te impeça. Eu expliquei o que havia ocorrido, e só aí é onde eu pude tomar a decisão, porque eu disse: olha, isso é relacionado a ti, se bem que ele é seu tio, mas isso tem a ver com a sua decisão, né? Essa questão ele não tem como tomar decisão por si. E aí onde eu entrei, quer dizer, antes de eu entrar novamente, fui novamente falar com ele, ele ficou meio assim, porque aquele orgulho de catolicismo lá é muito forte. Notável. Somos católicos, somos, sei lá, e tudo mais, tudo isso. Eu falei com ele novamente, na altura já não estava com ele, já era independente. Ele aceitou, mas assim, meio triste, nem sequer apareceu no meu batismo. Continua relutante. Então, tem essas questões. Isso acontece. Jesus falou que haveria divisão dentro de casa, né? Eu vou mencionar até esse texto, inclusive, quando a gente chegar lá. Mas já dá para ver que existem questões, é claro, em que a nossa relação familiar está abaixo da nossa submissão a Deus. Né? Importa obedecer a Deus primeiro, depois aos homens, né? Como a gente vê lá em Atos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora é no versículo 4 aí de Efésios 6. E que lá em Colossenses também aparece de modo semelhante. No versículo 4 fala agora da relação dos pais. Então até agora eu falei da postura de vocês. E agora vocês falam: agora é hora de eu falar com meu pai. Pai, olha aqui, ó. Não é assim. Mas olha aqui qual tem que ser o seu modelo de paternidade quando você for pai. Então, em Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E no versículo 21, lá de Colossenses 3, fala: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados.
São expressões diferentes, mas que têm aí a sua semelhança. Né? Então, os pais não devem irritar, os pais não devem provocar os filhos à ira. Então, o que significa essa expressão? Né? Eu trouxe aqui um trechinho do comentário do pastor Marcos sobre esse texto aí de Colossenses. Esse comentário está disponível na internet, lá no site da igreja, e eu achei que ele ilustrou bem o que é esse não provocar a ira. Olha só. Na prática, os pais que provocam os filhos são aqueles que os predispõem à rivalidade, criando contendas e inimizades com eles. São os pais que adotam severidade excessiva, tratam com aspereza, aplicam castigos pesados demais, tecem críticas constantes, humilham, zombam, faltam com a palavra, mentem e agem com parcialidade, levando os filhos a se sentirem injustiçados. São também aqueles que tratam os filhos com indiferença, que nunca os corrigem e que assim os fazem pensar que não são importantes. Todas essas condutas e outras semelhantes provocam decepção, mágoa e rancor. Em Efésios 6,4, o oposto disso é criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso significa oferecer-lhes uma forma de educação marcada pelo amor, pela paz, pela amizade, pela decência, pela justiça e pela verdade. Então, de modo geral, além desses exemplos que a gente vê aqui, o pai que provoca o filho à ira, ou o pai que irrita o filho, é aquele pai que vive fazendo piadas tontas sobre a aparência do filho. Mas você é um cabeçudo mesmo, você é feio, hein? Nossa, nem parece que é meu filho. Às vezes umas brincadeiras que ultrapassam aquela intimidade, aquele humor mais íntimo, é algo humilhante mesmo, é algo que deprecia a pessoa. É o modo de falar, de se dirigir à pessoa. Mas você não sabe fazer nada direito, você é um incompetente, você não presta para nada. É o pai que despreza, é o pai que não acolhe o filho. Pai, estou com um problema, se vira, o problema é seu, não tenho nada a ver com isso, dá os seus pulos. Mas pai, preciso de ajuda, não estou nem aí. Tudo isso constitui, em algum grau, provocar o filho à ira ou desprezá-lo, né, ou irritá-lo. Eu lembro que o meu pai contava que o meu avô, meu pai, eles não eram crentes, não são crentes, e eles não têm nenhum modelo, parâmetro bíblico de paternidade. Aí o meu avô, quando meu pai era criança, meu pai conta que meu avô chegava em casa e falava assim, falava não, né, ele já chegava fazendo a cinta falar, a cinta cantava, né, e meu pai apanhava, e meu avô falava assim, eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe porque você está apanhando. Porque ele partia do pressuposto que meu pai tinha feito de alguma coisa de errada, que meu pai era danado, era levado, mas ele não queria nem saber, ele nem queria saber se tinha acontecido alguma coisa ou não. Ele simplesmente chegava, o boa noite dele era uma surra que ele dava ao meu pai. Era isso. Eu não sei porque eu estou batendo, mas você sabe porque está apanhando. Isso é o exemplo mais claro do que é você levar o filho à ira, você provocar o filho. É isso. Seja com suas palavras, seja com suas ações, seja com o seu desprezo, seja com provocações mesmo, você ficar zombando da pessoa, você ficar levando a pessoa até as últimas consequências. A Isabela comenta muito do exemplo daquela série do Eu, a Patroa e as Crianças, do Michael Kyle. Aqui a gente vê lá uma série familiar e tudo mais, mas o Michael Kyle, ele é um homem que provoca muitos filhos. Ele zomba dos filhos. Ele zomba do Júnior, zomba da Claire, só não zomba da menorzinha, que é a Cad. Só não zomba da Cad, né? Mas dos outros dois, zomba do formato da cabeça do menino, zomba da inteligência da menina, provoca os filhos à ira. Os pais, o tratamento dos filhos com os pais tem que ser outro. Tem que ser marcado ali no final pelo amor, pela paz, pela amizade, pela decência, pela justiça e pela verdade. O pai não pode ficar fazendo piadinha de duplo sentido para o filho. É absurdo pensar isso, mas tem pai que faz esse tipo de coisa. O pai não pode soltar o filho para viver do jeito que ele quer, porque no texto de Efésios, o contrário a provocar o filho à ira, o oposto é criar na disciplina e na administração do Senhor. Ou seja, criar o filho nos caminhos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Isso é o oposto de provocar a ira, de levar a pessoa a pecar. Então, essa é a responsabilidade que os pais têm. Fica bem claro aí pra gente. Tanto em Efésios como em Colossenses. Agora eu trouxe aqui algumas outras aspas, voltando agora que a gente já viu os textos todos, ali de Efésios e Colossenses. Eu trouxe aqui algumas outras aspas que eu quero mostrar para vocês. Mas,
Vamos ler ali rapidamente só 1 Timóteo 5 para eu poder avançar. E a gente fecha esse slide aí. 1 Timóteo 5 mostra que o conceito de honra pai e mãe, que era presente no Antigo Testamento, não se limita ao respeito, mas envolve você suprir materialmente os seus pais no futuro, se for necessário. Então, a aposentadoria não dá para comprar os remédios, a aposentadoria não dá para fazer o tratamento, é seu dever, como crente, suprir essa necessidade dos seus pais. Olha o que diz ali 1 Timóteo 5, versículo 4. Olha só, Paulo está lidando com o problema das viúvas, e ele fala, olha, existem critérios para você aceitar as viúvas aí que recebem algum tipo de auxílio da igreja. Existem critérios para isso. Versículo 4. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, antes de você colocar o peso sobre a igreja, antes da viuvada chegar aí falando, olha, eu quero dinheiro da igreja, eu quero cesta básica, eu quero... Antes disso, vamos ver se naquela família tem filho e neto. Porque se tiver filho e neto, a responsabilidade primeira é deles. Não coloque esse peso sobre a igreja. Então, quando você ficar mais velho, você vai falar assim, não, mas eu agora já sou adulto, cada um por si, eu tenho CPF, meu pai tem outro, ele se vira. Não. Se ele precisar de ajuda, é sua obrigação. O texto fala que isso é aceitável diante de Deus. Isso está embutido no conceito de honrar pai e mãe. Vejam aí também o versículo 8. Olha a gravidade, se você não fizer isso, olha o que você é comparado. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Se você não liga para a necessidade da sua família, se você não liga para a necessidade dos seus pais, depois que eles já estão mais velhos, você já saiu de casa, se você os abandona, isso daí configura algo pior do que os incrédulos, porque nem incrédulo faz isso. Tem incrédulo que tem um amor absurdo pelos pais, às vezes até no nível errado, assim, um comprometimento errado. A pessoa não sai da casa do pai, não sai da casa da mãe, a pessoa não se torna independente ali. Mas até o incrédulo tem noção de respeito, de honra nesse sentido mais completo. Se você é crente e você despreza, ele que se vire lá, isso está errado. Os crentes não agem desse jeito. Infelizmente tem algumas estatísticas aí que falam sobre abandono de idosos. Que os filhos, os netos simplesmente desaparecem e nunca mais procuram a pessoa, simplesmente deixam a pessoa lá e as coisas vão acontecendo e ninguém sabe de nada. Isso é errado à luz da Bíblia. Isso é errado. Mas muito bem, vamos às aspas aí agora que eu mencionei para vocês, falando agora da relação entre pais e filhos, focando nos filhos, ali na questão da obediência e da desobediência. São aspas desse livro aqui que eu mencionei para vocês. Então, olha só o que diz. Filhos que respeitam seus pais não gritam com eles. Então você não deve gritar, ficar batendo na porta do quarto. Eu te odeio, eu vou embora de casa. Você não faz isso. Não presuma em dar lições aos pais, ficar dando lição de moral. Pai, você está errado, isso é ridículo o que você faz. Olha, eu vou te ensinar a fazer as coisas. Não é essa postura que os filhos têm em relação aos pais. Não procuram gerenciar a casa em lugar dos pais. E não tratam os pais como se fossem colegas de turma. Eu lembro algumas vezes que eu dava algumas respostas atravessadas para minha mãe e para o meu pai, e a resposta que meus pais davam era assim, eu não sou seus amigos, fala direito comigo. Mas é curioso que nem com meus amigos eu falava daquele jeito. Se eu falasse daquele jeito com meus amigos, eu ia levar um soco na cara. Tudo maior que eu. Então, a gente tende a ser folgado dentro de casa. Não trate os pais como seus colegas de turma. Não é de igual para igual. Pai e mãe nunca é de igual para igual. Não tem a presunção de achar que o que eu falo aqui é igual para igual. Aqui, não é. O seu pai vai ser sempre seu pai, a sua mãe vai ser sempre sua mãe, e é sempre eles em cima e você embaixo. Sempre. Mais para frente eu vou falar um pouquinho da relação do casamento e tudo mais, onde isso muda um pouco, mas eles sempre vão ser seus pais. Sempre vai ser seu pai, sempre vai ser sua mãe. Nunca é de igual para igual. Meça o seu palavreado, meça o tom da sua voz, meça as suas reações físicas. Não aguento. Nossa, tá ficando velho mesmo. Vigia a tua boca para falar com seus pais. Vigia a tua boca, os teus pensamentos.
Você tem que ter os seus pais com respeito absurdo. É lá em cima. É assim que o filho trata o pai. Não procurando gerenciar a casa. É a minha agenda que manda aqui. Vocês têm que seguir a minha agenda. Negativo. Não é o filho que manda na agenda da casa, é o pai. E se eu falar que a gente vai ficar e não vai em tal lugar, engole o bico, engole o choro e cala a boca e fica aí. Que papo é esse? Você querendo mandar na casa? Eu sou o pai. Eu sou a mãe. Eu dirijo a casa do jeito que eu bem entender. Não é você que manda na casa. Você não é o líder da casa. Eu sou o líder da casa. Eu mando aqui. Você obedece. Enquanto você estiver morando debaixo do meu teto, eu sou a autoridade aqui. Então, meça suas palavras, meça suas ações. Essas revoltinhas aí que os adolescentes têm, né? Se trancar no quarto. O crente não se tranca no quarto revoltado. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou pro meu quarto, pá! E bate a porta lá. Crente não faz esse tipo de coisa. Filha, abre a porta. Claro, pai, vou abrir a porta agora. Não fica lá fazendo bico. Crente não age desse jeito. Então, olha lá. Os próprios pais precisam ensinar. Não há lugar para filho respondão. Os próprios pais precisam ensinar e insistir em respeito na maneira com que os filhos falam com eles. Essa citação é do livro maior que eu mostrei para vocês agora há pouco. Outra aspa aí. Em última análise, o que estava em jogo era a posição e honra da família. Além do mais, a mão de bênção divina podia ser retirada se o mandamento de Deus para honrar os pais e sua injunção para os pais educarem os filhos na disciplina e na instrução do Senhor fossem desconsiderados. Por isso, o homem de Deus deve manter os filhos em sujeição com todo respeito. Ali em 1 Timóteo 3, 21, a gente vê que os pastores, os diáconos, eles têm que ter os filhos, não necessariamente crentes, mas não pode ser filho baderneiro. Não pode ser o filho que fica causando por aí. Tem que ser, no mínimo, um incrédulo decente, por assim dizer. No mínimo. Porque isso evidencia o modo como o pai administrou a casa. Então, se você é desobediente, como o Brenner bem lembrou, você está trazendo vergonha aos seus pais. Isso pode comprometer o ministério dos seus pais se você pensa em pastorado e diaconato. No Novo Testamento, a desobediência aos pais é considerada um fenômeno característico do fim dos tempos. Abram lá rapidinho, por favor. Alguém abre aí em Marcos 13, 12. Outra pessoa em 2 Timóteo 3, de 1 a 2. E ainda outra pessoa em Romanos 1, 30 e 32. Rapidinho. Abram aí. Uma pessoa em Marcos 13, 12. Outra pessoa em 2 Timóteo 3, de 1 a 2. E outra pessoa em Romanos 1, 30 e 32. Abriram aí? Beleza. E alguém em 1 Timóteo 1, 9 também. Eu já estou aberto aqui, eu leio isso aqui. Vai, vamos lá. Marcos 13, 12. Quem achar aí pode ler. Rápido. Ora, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho. Eles levantar-se-ão filhos contra seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte. Ok, então uma marca dos últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo, é essa divisão dentro de casa. Próximo texto. 2 Timóteo 3, de 1 a 2. Ok. Olha só onde a desobediência dos pais está colocada. Olha a gangue do mal aí, ó. Você é desobediente aos pais, você está do lado de quem? Qual que é a lista aí, Sofia? Repete aí, por favor. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, ingratos e... Isso daí. Essa é a turma do mal da desobediência. 1 Timóteo 1,9 diz assim, ó. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Aí vem, transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Essa é a gangue aí da desobediência. Último texto ali, Romanos 1, 30 e 32. Quem achar aí pode ler. Romanos 1, 30 e 32. No meio dessa lista toda, Paulo coloca ali a desobediência aos pais e ele diz, quem pratica isso é digno
de morte. E a galera que desobedece aos pais, não apenas ela própria desobedece, mas ela faz o quê? Como é que o texto termina aí? Eles incentivam. Você vai ouvir seus pais mesmo? Não, seus pais estão por fora. Mente retrógrada. Ele pensa no século passado, agora é outra pegada. Não tem problema você mentir agora, não tem problema. Vamos lá, desobedece. Você dorme na minha casa, a gente fala que você vai dormir na minha casa e a gente vai pra balada depois, não tem problema não. Tudo isso daí não é apenas quem aprova, mas também quem incentiva isso para a vida dos outros. Isso é uma característica dos fim dos tempos, aí, dos últimos dias, que são os dias que nós temos vivido, e sobre isso vem o julgamento divino. A ênfase do Antigo Testamento não mudou no Novo Testamento. Desobedecer aos pais é uma coisa terrível, terrível. Outra aspas aí. Última aspas aqui para a gente terminar por hoje. O papel principal do pai é prover para os filhos e proporcionar a devida criação e disciplina. Essa responsabilidade envolve a educação formal e informal e implica o exercício de várias formas de disciplina, inclusive a disciplina física. Como no mundo greco-romano, no qual o pai exercia autoridade absoluta sobre a família, tanto na cultura judaica quanto nos ensinos bíblicos, o pai deve impor grande respeito. Em português claro, você precisa ter um grau de medo do seu pai. Essa é a verdade. Aquela coisa que as mães falam, espera o seu pai chegar e a sua perna treme, tem que ser assim mesmo. Quando fala do pai, especialmente do pai, por ser o líder, mas o pai e a mãe, mas especialmente do pai, deve haver um temor. Você tem que gelar. Diante da possibilidade de uma bronca e de uma disciplina do seu pai, você tem que tremer na base. Tem que ficar branco. Tem que ficar mais branco que esse mármore aqui. Tem que ficar mais branco que o Potter. Tem que ficar branco, pálido. Você tá bem, Potter? Tá com o lábio meio pálido? Se gelou aí agora? Falei, fiz uma malcriação, vou chegar em casa agora. Não, tem que ficar pálido, branco. Por quê? É a autoridade suprema que o próprio Deus colocou ali na casa. E foi dado aos pais o poder da vara. Eles têm a vara. E eles têm a autoridade de bater, de disciplinar fisicamente. Hoje em dia você fala, isso é um absurdo. Onde já se viu? O Estatuto da Criança e Adolescente proíbe de bater e disciplinar. A Bíblia não está nem aí. A Bíblia fala que o pai deve, inclusive, disciplinar. O pai tem que disciplinar fisicamente. O bebê não sabe dialogar. O bebê está lá, sua filho, olha, filho, o que você está fazendo, filho, não condiz com a realidade. Você não está com fome, querido. Você está chorando de manhã. Você tem que entender isso, bebê. E o bebê lá, filho, você, por favor, volte à razoabilidade. Vamos conversar aqui, meu filho. Por favor, volte à razão. Você não faz isso com o bebê. O bebê não entende isso, então você usa da vara, mas é um bebezinho. Mas desde pequeno, o pecado já está ali. E é o uso da vara, de acordo com Provérbios, que separa o pecado do coração da criança. Na semana que vem a gente lê esses textos aí que falam da disciplina física, porque eu quero tratar de algumas questões com vocês. Mas eu quero terminar falando aqui mencionando como a figura do pai dos pais, né, tem sido esvaziada nos nossos dias. O pai agora é um pai bobão, é o papai bobinho. Eu não espero que vocês já tenham assistido Peppa Pig, esse episódio da Peppa Pig. Mas eu fui assistir esse episódio da Peppa Pig. Falei, não, deixa eu ver o que é esse episódio. E o papai, como eu chamo o pai da Peppa Pig? O Papai Pig, sei lá. O pai porco. Ele perde os óculos, e ele perde os óculos porque ele ficou sentado em cima dos óculos. E Peppa Pig é um desenho para criança muito pequenininho. É um desenho para criança bem bebezinho ainda, por assim dizer, né? E aí, depois do episódio inteiro, cadê o óculos do papai? Cadê o óculos do papai? E o papai acha o óculos que estava debaixo dele. E o que a Peppa fala? Papai, que papai bobinho. Aí a criança ri junto. Que legal, o papai da Peppa é bobinho. Aí a próxima vez que o papai perder os óculos, o papai dela perder os óculos, o que ela vai falar? Papai bobinho. Só que com o tempo, o papai bobinho vira o quê? Nossa, que idiota. Nossa, que tonto. Nossa, que atrasado. Nossa, que besta. É esse desrespeito que começa quase nada. Esvazia o papel de autoridade do pai. Esvazia. O pai é alguém que eu posso chamar de bobo, de idiota, de trouxa, de tonto,
de estúpido, de arrogante, de qualquer coisa. Posso xingar ele do que eu quiser. Por quê? Tudo começou aqui. Porque eu não olho mais para ele com esse olhar de grande respeito. Não olho mais. Então, o que a gente vê hoje é essa figura dos pais como os grandes pais amigões. São os pais que, não, eu nunca vou te disciplinar, meu filho, eu estou aqui para apoiar o que você fizer. Eu sou o seu grande amigo. Sou o seu melhor amigo. Tudo o que você fizer, conta com o papai. Papai está aqui. Ó. Se você se assumir gay, não tem problema. Você tem todo o meu apoio. Se você virar bandido, não tem problema. Eu venho do carro, pago tua fiança e te tiro de lá. Porque o papai está sempre aqui para você. Nós vamos sair dessa juntos. Nós vamos passar disso como grandes amigos. É verdade que o pai é amigo num certo nível, num bom nível. É um amigo mais íntimo que as crianças têm e devem ter. É verdade isso. Mas o pai nunca deve ser o pai bobão. Nunca deve ser o pai amigão. É o pai com a mesma reverência que nós tratamos o nosso pai divino. Você não chega para Deus falando, que papai bobinho. Você não chega para Deus falando isso. Então não fale assim com o seu pai. A mesma reverência e respeito que você tem para com o seu pai divino deve também ser a reverência e o respeito que você tem para com o seu pai terreno, por assim dizer. Porque é um reflexo de um título que Deus concedeu aos homens e que Deus colocou essa autoridade ali para isso. Levantou a mão, Breno? Diga. Sobre esse respeito em relação aos pais, que também reflete a respeito com Deus. Hoje em dia, tem esses jovens, como não tem respeito com o pai, que o pai já é um bobão filho, eles fazem a mesma coisa com Deus. Eles meio que não têm o mesmo respeito quando vão falar com Deus. Não é Senhor. Não, exatamente. Deus é meu mano, meu amigão, meu parceiro. Meu parça Kevin. Eu lembro que o pastor falava assim pro filho dele, repetia na igreja o tempo todo isso. Come do meu pirão, prova do meu cinturão. Como que é? Come do meu pirão, prova do meu cinturão. Come do meu pirão, prova do meu cinturão? Ok. Exatamente. Existe um grau grande de autoridade que os pais têm que ter. Isso envolve um santo temor. É que você falar hoje do filho ter medo do pai, esse medo reverencial, é algo absurdo. Onde já se viu? Não, isso daí não serve para nada, isso daí só cria traumas. É assim que Deus nos disciplina, é assim que Deus lida com a gente. A gente vai ver na semana que vem os textos que estão ali. Então a gente tem que ter esse cuidado para não comprar essa visão aí do papai bobinho. Não, tudo se resolve com diálogo. Cuidado, nem tudo se resolve com diálogo. Deus não resolve as coisas todas com diálogo. Ele teria toda a retórica possível, existente, para te convencer das coisas, mas às vezes ele te disciplina. Então nós, como pais, também sabemos que existem momentos da nossa didática que a gente precisa ir além do que a simples conversa. Mas isso a gente vê em mais detalhes na semana que vem. Diga, Júlio. Era simplesmente para frisar, por exemplo, vamos lá, tem sido costume que quando você está sentado com o pai, seja para chamar a atenção ou dar conselho, a tendência é nós baixarmos a cabeça e ouvirmos, sinal de respeito, porque realmente tem peso. Hoje em dia, Júlio, é assim, ó. O pai às vezes até tem a última palavra, mas a pessoa fala assim, ó, tá bom, vai, eu vou fazer, mas eu discordo. Tá errado já, tá errado, não adianta. Se você falou resmungando, você não está obedecendo nos termos bíblicos. Se você faz resmungando, já tá errado, você já desobedeceu, já tá errado por aí. Ou a pessoa fica resmungando, ou a pessoa fica com careta, tudo isso daí tá errado. Por quê? Porque a ideia de que meu pai não vai se fazer muita coisa, não. Especialmente dos mais velhos, né? Especialmente dos mais velhos. Quando chega nos 13, 14, o jovem pensa que não pode mais apanhar, né? Não pode mais ser disciplinado. Lê engano. Dependendo da situação, meu filho até os 18, dependendo da situação, vai experimentar da minha cinta, com certeza. Opa, não tenha dúvida, tem que experimentar. O pastor Marcos tem uma teoria, né? Ele fala que conforme a idade vai aumentando, as disciplinas vão diminuindo. Mas sempre tem algum chorinho pro final, assim, né? Sempre tem um resquício, né? Que fala, faltou isso aqui, vamos fechar a régua aí agora, né? E aí você vai lá e fecha a régua. Agora, claro, eu vou falar isso na semana que vem também, a gente tem que ter cuidado com os excessos. O pai não deve espancar os filhos. O filho vai chegar aqui com o olho roxo, com a perna quebrada. Não é isso que nós incentivamos. Mas toda essa polêmica da disciplina física a gente fala na semana que vem, porque é um assunto bem que a gente tem que ter aí bastante
um olhar bastante crítico com o que é dito hoje em dia, bastante cuidadoso também. Mas a gente fala isso na semana que vem. Na verdade, a nossa classe de fantasia, ele, antes da gente ser disciplinado, meu pai, ele mudava de companheiro, daí já era uma pressão psicológica. A disciplina começava aí já. Daí, antes de aplicar, ele perguntava o que a gente tinha feito de errado. A gente tinha que falar o que tinha feito de errado. E antes da gente apanhar, ele sempre falava, olha, eu não estou fazendo isso porque eu não gosto de você, ao contrário. Ele sempre deixou muito claro. Era porque ele nos amava que ele batia na gente. E provavelmente ele falava que doía mais nele do que em vocês também. E é verdade, o pai crente, ele detesta disciplinar o filho. Alguma de vocês tem alguns parafusos a menos, alguma coisa assim? Não. Mas é exatamente isso. Depois ele dava água para vocês também, né? Vocês estavam... E pegava água. Aí, ó. Falou, opa, compensou hoje, né? Hoje o investimento ficou positivo. Mas é exatamente isso aí. Agora, olha só. Tudo isso que a gente falou aqui é um padrão muito alto de obediência. Vocês vão de conver comigo. Ninguém atinge esse padrão perfeitamente. A única pessoa que atingiu foi quem? Jesus, só. Agora, para a gente atingir isso no nível substancial, o incrédulo consegue atingir isso no nível substancial? O incrédulo consegue obedecer no Senhor? Ou seja, ele consegue obedecer pela ação do Espírito Santo dentro dele? Não. É por isso que esse padrão aqui é dirigido aos crentes. Então, se você não é crente, esse padrão aqui é um padrão que você vai buscar em algum nível, mas você só consegue colocar isso em prática pela ação do Espírito Santo, só sendo crente. Só o crente consegue viver isso aqui na prática num nível substancial e numa ascendente, num nível crescente. O incrédulo não consegue viver isso aqui. O incrédulo, ele, em um grau ou outros, até exteriormente ele pode ser obediente, mas o Espírito Santo não atua no coração dele. Então é uma obediência que não é completa, em toda a amplitude que a gente vê nos crentes. Semana que vem a gente fala mais sobre isso. Vamos orar para terminar? Senhor, nós agradecemos pela sua palavra que nos confronta, que nos apresenta, Pai, como num espelho, tudo aquilo que nós fazemos de errado, tudo aquilo que está errado na nossa vida, que nós precisamos corrigir. Ajuda-nos, Pai, a sermos filhos obedientes, que honram os pais, no sentido mais completo da honra. Seja o respeito no palavreado, nos pensamentos, nos olhares, nas caras e bocas, na postura corporal, no tom de voz, que nós sejamos filhos respeitosos, obedientes, Pai, porque sabemos que isso é o que o Senhor exige, isso é justo, isso é grato ao Senhor. Dá-nos essa capacidade por meio do Teu Espírito. Ajuda-nos a, no futuro também, sermos pais que criam os filhos no temor do Senhor. Na semana que vem, se o Senhor permitir, quando nós estivermos estudando a respeito do uso da vara, que nós tenhamos pleno discernimento da importância, do valor disso, e que nós não compremos o que é dito aí fora sobre os modelos educacionais dentro da família. Que nós nos atenhamos especialmente, unicamente, exclusivamente à sua palavra, deixando todas essas ideias psicologizadas de lado. Que nós não adotemos isso, não abracemos isso em nenhum nível, mas que o nosso compromisso seja com a Escritura. Ajuda-nos, por favor, capacita-nos, por favor, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.